Meus queridos, hoje nós temos uma alegria muito grande. O Senhor nos proporcionou de termos conosco hoje a nossa querida irmã, amiga, missionária Andréia. Eu fui olhar aqui, Andréia, no meu contato, ver se eu tinha o número seu, era um número muito antigo. Estava lá, Andréia Cristiane, Crica. Eu digo, deixa eu apagar logo isso aqui. Mas chamar já aqui a missionária Andréia, depois ela apresenta o esposo. Na verdade, vamos chamar os dois, eu vou orar por vocês. Eu esqueci o nome dele, como ele é indiano, o nome não... Como é o nome? Ela vai dizer... Tá? Ela vai dizer melhor. Graças a Deus. Nós vamos, meus irmãos, vamos orar. Uma alegria imensa tê-los aqui em nossa igreja. Eles vai falar melhor, né? Mas Deus conduziu a irmã Andréia para longe, para a Índia, né? Então veja até onde Deus levou, né? Então ela vai compartilhar um pouco aqui. Então nós vamos orar neste momento. Pai, queremos agradecer por essa oportunidade maravilhosa dos teus servos estarem aqui na nossa comunidade. Ó Deus, queremos louvar ao Senhor e agradecer pela vida deles. Pedir que o Senhor continue guiando os seus passos, abençoando, ó Deus, cada etapa de suas vidas. Ser com sonhos, projetos que eles tenham, Deus, construído e tido, que o Senhor os confirme segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que esta noite, Pai, o teu nome seja glorificado e a tua igreja edificada para a honra e glória do Senhor. Agradecemos por tudo, em nome de Cristo. Amém. Eu vou pedir permissão para tirar a máscara, pode? Porque tem horas que me sufoca. Meu nome é Andréia Cristiane, sou esposa do pastor Aksai, né? Aksai, e meu esposo é indiano, e casamos na Índia, né? Terça-feira nós completamos 8 anos de casado, né? E tudo realmente foi Deus que preparou, né? Eu conheci, com todo respeito, mas eu conheci o Nilton e a Carlinha, né, porque a gente é amigo de faculdade, da Federal, a gente fazia parte do mesmo núcleo da Aliança Bíblica Universitária, né? E várias vezes o Nilton era o nosso presidente, né? Então a amizade é muito longa. E hoje eu brincando, falando com Mércia, minha futura cunhada, lá em casa, e aí eu disse, olha, eu e as meninas na época tivemos o dedinho de juntar os dois. Eu estava lembrando para ela e contando isso para ela e ela rindo. Ela disse, quer dizer que você deu uma de santa casamenteira. Eu disse, é quase isso, né? E deu certo, né? Então, glória a Deus por tudo. É muito bom ver os amigos, né, de longas datas, e a gente está muito feliz de estar aqui na igreja, e é uma igreja tão bonita, né? Eu não lembro se eu já estive aqui, mas se eu tive, tem muitos anos, né? Porque eu fiz parte, tem o Dário ali também, a gente fazia parte quando eu era mais jovem, né? Dizendo que Dário é mais velho que eu, lógico, né? Brincadeira, Dário, amo você. E a gente fazia parte da Igreja Batista Memorial, né? Há mais de 13 anos, adolescência, quando fui para o seminário fazer teologia, e depois a gente começou a trabalhar com missões, e aí a gente foi para Piba, para a primeira igreja batista lá em Aracaju, na época era o pastor Jabes, né? E a gente ficou, e depois Deus foi nos direcionando a trabalhar em Jocum, em Belém do Pará, e depois recebemos uma direção de Deus de ir à Índia. Então eu fui à Índia, resumidamente a história, em 2010, e nós casamos em 2013, né? E as pessoas falam assim, Andréia, você foi para a Índia e casou. Não, eu fui para a Índia, eu trabalhei em missões por 3 anos, e depois que eu casei, né? A cidade que eu morava se chama Nabarampu,
é uma cidade interior, não sei se você já foi naqueles interior, que a rua que entra é a rua que sai, né? Então é um interiorzinho bem pequeno, e eu sou professora também, sou formada em pedagogia pela Federal, e a gente fazia um projeto de educação lá com as crianças e adolescentes, que era uma estratégia para se aproximar da população, da área dos vilarejos que a gente trabalhava na Índia. E a gente precisou de um professor, e o meu esposo foi trabalhar conosco. E eu digo que eu tenho meu espinho na carne se chama bronquite asmática, desde criança. E eu tive uma crise horrível lá. E meu esposo foi meu bom samaritano, literalmente, né? De cuidar de mim, de levar para o hospital, de me ajudar a comprar medicação, alimentos, porque quando a bronquite e a asma vêm junto, ela é muito forte, a gente fica às vezes sem força. Então ele me ajudou muito. E desse cuidado nos apaixonamos, né? E aí eu lembro que mãe estava em Aracaju, que minha mãe faz parte da primeira igreja lá de da Piba, e eu disse para ela: mãe, eu estou gostando de um rapaz e queria que a senhora orasse. Se a senhora orar e disser sim, eu começo a namorar com ele. Se a senhora orar e disser não, eu não dou início a isso. Por quê? Porque eu e minha mãe, a gente é muito amiga, e eu creio no princípio que pais são sacerdotes. Às vezes muitos casamentos dão errado porque não há essa cumplicidade com os pais, né? E ela orou, eu lembro como hoje, ela disse: minha filha, você está na Índia, eu estou em Aracaju, bem longe, mas eu orei, passou uns 2 dias assim, depois falei com ela, e eu sinto paz. Se eu sinto paz, eu te abençoo, né? E ela chama, né, do meu filho indiano, né? Então, assim, é muito carinho. Meu esposo chama minha mãe de mãe, né? Porque lá na Índia é assim, quando você casa, não tem essa questão de sogro e sogra, são novos pais que você recebe, né? Então, a nossa história basicamente é essa. E logo depois que a gente casou, a gente voltou para o Brasil para trabalhar em missões. Então, a gente está quase 8 anos no Brasil, trabalhando em missões em vários locais. As pessoas nos perguntam: Andréa, você é da junta de missões? Não. A gente trabalha com instituições diferentes. Jocum, agora a gente está trabalhando com a missão chamada EMPLA, que é uma missão internacional, lá em Macapá, né? Sempre Deus nos coloca no norte, né? E esse tempo a gente morou no Rio de Janeiro, trabalhou com o projeto Bom Pastor, que é um projeto com moradores de rua, no bairro de Madureira. Não sei se tem alguém do Rio aqui, mas é um bairro bem grande, né? E os moradores de rua, o projeto fica em Cascadura, bem pertinho da estação de trem. Então, a gente sempre fazia esse trabalho lá e, graças a Deus, muitos moradores de rua se converteram. Então, assim, é uma caminhada bem extensa, e eu não vou falar muito, e eu vou passar para o meu esposo, porque é o pastor Aksai que vai pregar. Só uma coisa assim interessante, irmãos, como Deus tem os planos dele. Meu esposo, na Índia, ele já era pastor, mas era pastor de casas, de famílias, né? Não tinha igreja. E a gente foi implantar uma congregação batista no sul de Minas. E os nossos pastores, também da Igreja Batista, no Rio de Janeiro, queriam ordená-lo, né? Então, um indiano passa por uma ordenação e um concílio em português, Nilton, né? Mais de 30 perguntas, né? Em português. 3 horas, ele falou aqui, né? E eu não pude estar, porque é só pastores e homens e tal. E aí, meu esposo é pastor ordenado batista, né? Pela ordem dos pastores batistas, né? É uma curiosidade, mas é algo muito interessante, né? Porque é complicado quando você sabe outra língua, né? Que ele fala inglês muito bem, e a gente falou com o nosso pastor: vai ser em inglês? Vai, qualquer coisa você traduz, né? E você também falar inglês? Eu disse: tá. Quando chegou uma semana depois, né? Quase 2, o pastor diz: não tem mais tradutor. Meu esposo ficou desesperado, porque tinha que estudar tudo. Eu almoçava com teologia sistemática,
jantava com teologia sistemática, né? Dormia com teologia, não aguentava mais que esse concílio, essa ordenação passasse logo, porque era muita sabatina para ele estar estudando, e eu que ajudava ele também com alguns questionários. Então, a gente agradece a Deus, irmãos, por tudo que Deus fez nesse tempo, por tudo que Deus faz pela nossa vida. Nós iremos voltar para Macapá em 2 de dezembro, agora, né? Não vamos passar o Natal nem Ano Novo com mamãe, porque temos trabalho lá, né? Mas a gente está muito feliz, porque um dos desafios nossos, a gente veio, porque a gente sofreu um acidente de moto lá em Macapá, e meu esposo veio para fazer 2 cirurgias, uma cirurgia do joelho e uma cirurgia no fêmur, porque eu não lembro, mas as pessoas que viram o acidente dizem, a gente estava na moto, ele estava dirigindo a moto, numa velocidade mais ou menos de 70, e o taxista veio na contramão, e a gente foi lançado, as pessoas dizem que às vezes mais de 10 metros para frente, né? Então, nós somos 2 milagres, literalmente. E tem 25 dias que meu esposo foi fazer os raios-x novamente, foi no ortopedista lá no Hospital Cirurgia, né, para poder ver a avaliação da cirurgia, mas o médico olhou, reolhou os novos raios-x, disse, não, você não precisa fazer nada, seu joelho não tem nada, e seu fêmur não precisa fazer cirurgia nenhuma, né? Então, glória a Deus, né? Porque saímos de Macapá para fazer 2 cirurgias. E depois ele fez uma bateria de exames, e é tão engraçado que não deu nada, nem verme, né? Então, assim, eu glorifico a Deus, porque Deus, realmente, Ele é o médico dos médicos. Quando a gente diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, eu não sei qual o seu problema, a sua situação, mas confie, porque Deus pode restaurar também a sua saúde. Amém? Deus nos abençoe.